6 anos. A data precisa é 25 de junho de 2013. Foi nesse dia que, nesse lugar aqui, ó, que você vai ver agora, a jovem Tainá passou em frente pela última vez, segundo a investigação. Um pouquinho antes, tinha mandado uma mensagem para a mãe: mãe, tô chegando em casa. Aqueles 4 que apareceram na imagem, eles confessaram a morte da Tainá. Disseram como mataram, que teve crime sexual e aquele monte de coisa. Mas, de repente, essa história virou. Por quê? O Ministério Público entrou no meio e disse o seguinte: eles confessaram, mas confessaram sob tortura. Só confessaram a partir do momento que apanharam muito. As pessoas, então, que torturaram esses rapazes, esses suspeitos, foram condenadas. Teve delegado que pegou 9 anos de cadeia, teve investigador que pegou mais de 15 anos e a confissão deles foi anulada. Ela não vale mais. Mas fica uma pergunta: se eles não são responsáveis pela morte da Tainá, quem é então? Por que ninguém investiga mais? É o que a gente vai discutir a partir de agora nessa reportagem. Põe no ar. Um mistério ou um caso mal resolvido? Há 6 anos, uma pergunta continua aberta: quem matou Tainá? Para a família, a questão já foi respondida. A irmã não tem dúvida alguma. Os 4 funcionários do parque são os assassinos da adolescente. E, infelizmente, eu não queria passar por isso, mas todos os dias eu ainda escuto a voz deles e ainda consigo imaginar com detalhes como eles contaram que assassinaram ela, como ela morreu. Eu ouvi eles contando. Eu ouvi naquele momento, assim como não sou a única testemunha. E eu, como vítima, eu tinha que ser ouvida. Mas mesmo assim, qual é o interesse que uma vítima, a irmã da vítima, teria em achar 4 assassinos que não são? E eu não sou a única testemunha. Várias pessoas. A delegacia do Alto Maracanã estava cheia de pessoas. Tem os próprios repórteres escutaram eles confessando. E ali naquele momento não havia tortura. Tainá tinha 14 anos. Ela desapareceu no dia 25 de junho de 2013. No dia 28, foi encontrada morta. Na época, 5 homens foram levados para a delegacia. Eles eram funcionários de um parque de diversões que ficava perto da casa da jovem, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. 4 deles ficaram presos e chegaram a confessar o crime. Eles deram detalhes de como teriam matado Tainá. Aqui, foi perto da trave aqui, ó. Mataram como? Hã? Mataram como? Foi com... assim, com o braço, uma gravata. E por quê? Hã? Por quê? Ah, não sei, na louca. Eu sufoquei ela, os outros segurou, o outro foi por cima. Daí, depois disso, daí nós paramos, daí depois ela começou a se debater e apagou. Mas depois, o Ministério Público alegou que os 4 confessaram porque foram torturados. A confissão de Adriano, Ezequiel Batista, Sérgio Amorim da Silva Filho e Paulo Henrique Camargo Cunha perdeu validade. No corpo da jovem, a perícia encontrou vestígios de sêmen, só que o material não batia com nenhum dos suspeitos. Tainá tinha um machucado, resultado de uma pancada na cabeça, e estava com um cadarço de sapato amarrado no pescoço. Mas, para a perícia, não havia indício de estupro. Estava com as vestes ordenadamente alinhadas no corpo, o que é incompatível de violência, tanto física, no sentido de embate corporal, quanto de violência sexual. Ela foi morta por asfixia através do cadarço do tênis. A polícia concluiu o inquérito contra os funcionários. Já o Ministério Público não apresentou denúncia, porque não entendeu que eles tivessem envolvimento na morte da jovem. Os 4 funcionários do parque foram soltos e chegaram a entrar num programa de proteção à testemunha. Viu a menina linda daquela, meu filho não ia ter essa coragem de fazer. Uma menina tão linda que ela não ia ter essa coragem. O senhor acredita que seus filhos não mataram? Não ia ter essa coragem, isso eu acredito. Isso Deus já tocou no meu coração, que meus filhos não é. Eu quero que Deus faça justiça. Procure esse corrupto, esse marginal que fez, seja lá quem for. Em vez deles, policiais civis viraram alvo de investigação. Em um outro processo, 14 passaram a responder pelo crime de tortura. 11 foram absolvidos.
Já o delegado Silvan Rodinei Pereira, que conduziu as investigações, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por torturar os 4 homens suspeitos da morte de Tainá. Também foram condenados o investigador de polícia Jair Paulino da Silva, que pegou 15 anos de prisão, e o chefe da investigação, Rudis Eloy Prato, a 9 anos e 4 meses de prisão. O caso da morte de Tainá continua no Ministério Público. Está sob segredo de justiça. O que se sabe é que o MP pediu novas diligências à polícia. Mas até agora não houve denúncia nem arquivamento. Os 4 funcionários do parque permanecem apenas com um indiciamento que foi feito pela polícia e não são considerados acusados do crime. Já a investigação do Ministério Público também não apontou nenhum outro nome como suspeito de ter assassinado a jovem. Para o Sindicato dos Delegados de Polícia, a investigação foi feita de maneira correta. O CIDEPOL acusa o Ministério Público de fraude processual no caso de tortura contra os funcionários do parque. A prisão dos policiais é uma precipitação. Raramente a polícia judiciária erra numa investigação dessa natureza. E, lamentavelmente, já vão fazer o quê? 6 anos do caso Tainá. Diz que não existe indício suficiente de autoria, de acordo com alguns interesses ou equívocos do Ministério Público. Esses indícios nunca surgirão. Então, eu digo desde o começo eu tenho afirmado, até escrevi no livro isso, que a investigação da Polícia Judiciária estava corretíssima. Um dos autores da morte da Tainá vai a esse delegado, é levado à frente desse delegado, nega 2 homicídios. Não, eu não matei fulana, eu não matei Beltrana. E por 3 vezes no interrogatório dele, ele afirma, a única bronca que eu devo é que eu matei a Tainá. O advogado que auxilia a família de Tainá disse que teve dificuldade para acessar o processo sobre a morte da jovem, que está nas mãos do Ministério Público. 6 anos de caso Tainá e o que a família só pede é coragem. Coragem do Ministério Público do Estado do Paraná em oferecer essas denúncias contra os 4 rapazes. Indícios de autoria. Esse é o ponto, indícios de autoria. Nós temos a confissão, nós temos depoimento de pessoas que presenciaram essa confissão. Nós temos pastor que falaram categoricamente da confissão. Nós temos colegas de cela dos 4 afirmando isso também. Nós temos o corpo falando. Então, esses indícios de autoria estão devidamente comprovados ao oferecer essa denúncia. Então, hoje em dia, infelizmente, o Ministério Público ele se tornou refém de uma briga de instituição lá de 2013. Para a irmã, o processo que investigou o caso de tortura mudou o foco da morte de Tainá e inverteu os valores do caso. Se a tortura houve, aconteceu, deixou de acontecer, foi pelos próprios presos, foi dentro da cela. Quando eu ouvi, não tinha tortura. Inclusive, não tinha nem algema. Não tinha tortura nenhuma. E com detalhes assim absurdos de frieza, calculismo e sem arrependimento nenhum. E eu consigo lembrar de tudo isso. Hoje já fazem 6 anos. E esses 6 anos não tem como não lembrar. O último contato de Tainá com a família foi esta mensagem de texto. Ela disse para a mãe que estava chegando em casa, mas ela nunca chegou. Essa câmera de segurança mostrou Tainá quando seguia para casa. Foi a última vez que a jovem foi vista. A câmera que fez o último registro da Tainá fica num comércio aqui para cima na rua. O parque estava instalado aqui para baixo, nesse terreno baldio aqui, que não tem mais nada hoje. O que de fato aconteceu entre a parte de cima até a parte de baixo da rua, só se sabe pelo depoimento na confissão dos 4 suspeitos. Eles disseram na época que abordaram a Tainá quando ela passava na frente do parque. Mas aqui na parte de baixo da rua não tem nenhuma câmera, nunca teve registro disso que eles disseram. Mas tem um outro detalhe nessa história, do desaparecimento até a morte da Tainá, que até hoje ninguém conseguiu responder. Tainá foi considerada desaparecida dia 25 de junho. A família chegou a fazer buscas pela jovem. O corpo foi encontrado 3 dias depois. A perícia comprovou que a morte aconteceu no máximo 24 horas antes do corpo ter sido localizado.
Se não foram os funcionários do parque, quem iria desejar a morte de uma jovem de 14 anos e por qual motivo? Como mostramos, para a família não há mistério. O que falta é a condenação dos responsáveis. Ela foi estrangulada com o cadarço da própria bota, foi jogada dentro de uma manilha, de uma valeta suja. Não tem humanidade nenhuma naquilo. Nunca vou desistir, não tem como eu te falar que um dia eu vou desistir, porque não tem como desistir. Eu sei a verdade, eu nunca tive dúvida e não tem como eu ter. Eu passei muitas horas dentro daquela delegacia e eu sei que eles são os assassinos da minha irmã. É o meu direito que eles sejam julgados, é o direito da minha mãe, é o direito da minha irmã que eles sejam julgados. E eu não vou desistir disso.